Hoje a nossa casa está em festa, porque é o Dia das Mães. Na doutrina espírita, nós não temos nenhuma data em especial, nenhum calendário litúrgico, como algumas outras religiões têm. Mas há alguns momentos em que nós nos irmanamos, sem nenhuma necessidade ritualística, para homenagear alguns corações que de certa forma se fazem especiais para nós. E uma dessas datas é o Dia das Mães. E nós podemos sentir no ambiente hoje algo diferente, algo especial. Porque num ambiente como este, em que nós viemos em busca de um instante de um pouco mais de espiritualidade, certamente os nossos entes queridos desencarnados também marcam um encontro conosco aqui. Por isso que é muito comum, durante as nossas reuniões, um ou outro de nós nos sentirmos um pouco emocionados, um pouco diferentes em nossos humores, em nossas sensações, no cotidiano do mundo lá fora. Então vamos aproveitar esses instantes para aqueles que trazem na memória, no coração, na alma, a evocação desses espíritos que foram mães, foram nossas mães aqui no mundo físico, principalmente aquelas que já estão desencarnadas, que sejam as destinatárias de nossas vibrações mais ternas, mais saudosas, mais brandas. Aproveitamos também para nos lembrar daquelas que serviram para nós como mães, sejam elas avós, professoras, tias, vizinhas, figuras maternais que durante a vida exerceram essa função que na psicologia é chamada de função da maternagem. A Dani, nossa querida Dani hoje, né, foi muito gostoso tê-la aqui conosco, que a Dani está aqui, assim como eu, né, desde que nascemos, mas é a primeira vez que a Dani está aqui na frente depois de ser mamãe. Então a Dani já esteve aqui muitas vezes, mas hoje é a primeira vez que ela está aqui de mamãe de 4 meses, né? A Mariana está lá no fundo já, né? Tá aí a Mariana? Tá aí? Tá lá fora, né? E a Dani então agora já tem um a mais, né? Já tem uma experiência diferente, que pode-se dizer que é a experiência de uma semeadura divina no próprio coração. A função de mãe no mundo, segundo Emmanuel, é aproximar os filhos de Deus. Então, quando um espírito se predispõe, numa dada reencarnação, num projeto reencarnatório, a receber em seus braços espíritos em busca de evolução, essas mães são espíritos que se comprometem a aproximar os filhos das leis divinas, a aproximar os filhos, né, do amor, né, da prática do amor, da vivência, da experiência do amor. E naturalmente, só por ter essa escolha, o espírito já conta com inegáveis méritos espirituais. Então, quando nós às vezes nos surpreendemos com mães que abandonam filhos por aí, etc., né? Deixam às vezes numa caçamba de lixo, entregam para adoção e etc., nós nos espantamos, porque realmente isso contraria aquela poesia do amor de mãe que todos nós temos a convicção de que aconteça. Todavia, ainda essa mãe, que naturalmente adquire um compromisso sério perante as leis divinas, ainda essa
tem os seus méritos por ter se dado a possibilidade de trazer ao mundo uma criança. Então, o fato de ser mãe já é automaticamente um mérito perante as leis divinas. Tanto mais quando essa mãe cuida com desvelado amor pelos seus filhos. Mas há também a possibilidade do exercício dessa maternagem por mães que não necessariamente tiveram seus filhos de seu ventre. São aquelas mães, né, que adotam os filhos, são aquelas mães que cuidam de filhos, né, de outras mães, né, que amparam, são pessoas que cuidam às vezes de orfanatos, de creches, né, de abrigos para crianças, mesmo tias que acabam, né, se desdobrando em amor pelos sobrinhos, avós, né, que cuidam de netos e assim por diante. Então, a maternagem, ela é uma possibilidade do coração humano, mesmo que a gente não seja mulher e que não seja mãe. Então, até nós homens podemos experimentar o amor de mãe. Isso acontece quando a gente consegue ser um tanto mais tolerante, mais paciente, mais doce, mais terno, mais brando, quando a gente sente vontade em nosso coração de pegar no colo, de cuidar de alguém. Então, naquele momento, nós estamos inspirados pelo amor de mãe. Com a evolução espiritual, naturalmente, esses papéis vão a cada dia mais se confundir, vão estar transeuntes uns com os outros. Nós não vamos ter muito mais diferença na humanidade do futuro entre o papel do homem e o papel da mulher, porque qualquer um de nós poderá exercer diferentes tarefas no cuidado daqueles que se nos aparecem no caminho da existência, pedindo socorro, pedindo compreensão, pedindo amparo, pedindo amor de alguma forma. Me perguntaram por esses dias como que essa questão, como que o Espiritismo vê essa questão da reencarnação como homem ou como mulher. Naturalmente, os Espíritos nos dizem, lá no Livro dos Espíritos, que todos nós, no nosso processo evolutivo, vamos ter que passar por fases diferentes. Então, em algumas fases, nós vamos ter algumas reencarnações como homens. Em outras fases, nós vamos ter conjuntos de reencarnações como mulheres. E por que isso? Para que nós tenhamos essa totalidade da compreensão da experiência humana. Então, o espírito, ele não tem sexo, ele não tem gênero, ele pode reencarnar em diferentes gêneros sexuais, homem, mulher, segundo as suas necessidades, segundo a maior ou menor facilidade que ele vai ter naquela experiência para atingir os propósitos evolutivos daquele dado projeto reencarnatório, naquele momento de sua história espiritual. De forma que cada vez mais se torna inclusive compreensível, né, alguns fenômenos da chamada sexualidade estranha, né, aos olhos das pessoas que têm mais dificuldade, né, desse tipo de entendimento, que é o caso da homossexualidade ou da bissexualidade. Então é comum, às vezes, um espírito que está muito tempo reencarnando como mulher, numa dada reencarnação, principalmente as primeiras encarnações como homem, ele ainda traz aquele pendor, aquela energia do sexo feminino a lhe despertar atenções em relação ao sexo que seria o oposto nas últimas encarnações, mas que se mostra agora, não é, socialmente, em dadas circunstâncias, né, inadequado e assim por diante. Então, para nós espíritas, não há nada de anormal, isso é comum, o amor não tem sexo, vai chegar um dia em que homens e mulheres se amarão indistintamente, independente do gênero sexual, mas ainda assim vamos ter que transitar pelos polos feminino e masculino. É muito comum, inclusive, pessoas que se dedicam como missionários a tarefas, inclusive religiosas, não sentirem esse aprisionamento, né, de gênero. Então, é comum a gente ver missionários, né, é muito comum
padres, né, missionários espíritas, etc., terem até um jeito, né, reencarnam como homens, mas são meio femininos, né, alguns falam afeminados, porque eles já estão num ponto de transição em que ser homem ou mulher já não é tão importante mais, né? A gente viu o Chico, embora estivesse num corpo de homem, ele tinha doçura de uma mulher, quando ele falava, quando ele aconselhava, né, ele cuidou como mãe. O Chico tinha muito de mãe. Por quê? Porque seu espírito já estava liberto desse aprisionamento de ter que ser homem, de ter que ser... Então é como se a gente, estando diante do Chico Xavier, é como se a gente estivesse diante já de uma entidade que já não precisa mais se determinar como homem e mulher e que esteve entre nós num corpo masculino, mas sem aquele aprisionamento sexual, energético do polo masculino ou feminino. Então, dia chegará, sei lá, daqui 1000, 2000 anos, em que todos nós estaremos mais ou menos nessa condição, né, sem essa necessidade de estar aprisionado a um dado polo. E, inclusive, esse amor de mãe, todos nós vamos ser capazes de ter. Porque se a evolução espiritual acontece em dois polos, né, no masculino e no feminino, ela também acontece em duas dimensões, na dimensão intelectual e na dimensão moral. Na dimensão intelectual, enquanto nós não atingirmos uma compreensão racional, intelectiva de todas as experiências, nós ainda não seremos espíritos puros e perfeitos. Na condição moral, portanto afetiva, psicológica, ética, de espiritualidade, nós também não estaremos, né, chegados a esse ponto. Então nós só seremos espíritos puros, realmente espíritos que chegarão a um período que o Chico Xavier dizia pelo nosso André Luiz, espíritos completistas. O que são os espíritos completistas? Aqueles que estão no fim de sua caminhada no mundo de provas e expiações, nas suas últimas reencarnações, no sentido de estarem na Terra por necessidade kármica, etc. Nós só chegaremos nesse estágio quando estivermos praticamente completos nessas duas asas, da moral e do intelecto. Enquanto isso, nós vamos reencarnando em diferentes polos e tendo diferentes experiências, até que nós não precisemos mais reencarnar. Então, reencarnar não é uma experiência simples, fácil e boa. A reencarnação, ela é uma necessidade abençoada, mas ela é um sofrimento para todos nós, né? Nós não temos ideia do quanto é difícil reencarnar. Os projetos reencarnatórios, em geral, são complicados. Nós, em geral, temos muito medo de falir, porque, em geral, nós falimos mesmo. Em geral, nós apresentamos uma ficha de serviço muito menor do que aquela que nós prometemos antes da reencarnação. É muito comum nós chegarmos envergonhados no mundo espiritual, nós chegarmos assim, com a cara no chão mesmo, não é? Porque a gente, a hora que fica cara a cara com aquilo que a gente planejou e vai ver o saldo do que a gente fez dentro do nosso planejamento, a gente descobre que perdeu muito tempo no mundo, e é assim mesmo. Isso acontece com quase a totalidade de espíritos na nossa condição, em diferentes tarefas, então, tanto no campo do trabalho, quanto no campo da família, quanto no campo da sexualidade, da espiritualidade, da evolução intelectual, não interessa. Em geral, nós ainda permanecemos muito tempo tendo que reencarnar, atraídos magneticamente pela necessidade de resgatarmos complexos de culpa nas nossas consciências. Então, quanto mais nós conseguirmos nos desprender nesse mundo de todas as amarras, de quaisquer naturezas, tanto melhor. Quanto menos coisas nesse mundo nos prenderem, nos forem apelativas para a nossa mente, para o nosso coração, melhor. Quanto mais nós nos desprendermos de todos os desejos, de todas as viciações da matéria, né, etc., melhor para todos nós, porque nós estaremos mais adaptados no mundo espiritual, e quanto menos pendengas nós estivermos construindo com as pessoas aqui do mundo, melhor
porque menos necessidade nós vamos ter de reencarnar. Então a necessidade da reencarnação, ela é tanto maior quanto mais problemas nós ainda tivermos que resolver com alguém aqui. Então, antes de quebrar o pau com alguém, a gente tem que pensar 1000 vezes, porque cada vez que a gente se desentende com alguém, que a gente gera algum tipo de mágoa, de rancor, de necessidade de resgate, etc., mais nós vamos estar neste ciclo das reencarnações. E nós temos que ter como escopo não voltar mais aqui. Nós temos que partir, de preferência, para nunca mais, para habitar regiões outras, dimensões outras do mundo espiritual, diferentes dessa reencarnação densa que nós temos aqui na Terra. E todos os problemas, sejam eles quais forem, problemas morais, problemas físicos, doenças, etc., em geral ainda são sequelas de erros do passado que nós trazemos, estão todas dentro do nosso projeto reencarnatório, do nosso processo evolutivo. Porém, nós podemos amenizar tudo isso, porque está sempre a se ocupar de nós espíritos amigos que nos amam com o amor de mãe. E que podem, inclusive, lá no mundo espiritual, estarem até plasticamente se aparentando, ou se desvelando num formato de gênero masculino. Então, um espírito, por exemplo, que hoje já talvez tenha, vamos imaginar um espírito que a gente tenha conhecido como mulher, uma mãe desencarnada, né? Se ela já desencarnou há muito tempo, pode ser que ela esteja já reencarnada animando o corpo de um garoto por aí, aquela mãezinha que desencarnou há muito tempo. Mas se for permitido a esse espírito, por exemplo, encontrar um filho querido aqui em sonho, etc., é possível que, com o auxílio dos benfeitores espirituais, durante o sono, por exemplo, essa pessoa encontre esse espírito que, auxiliado pelos benfeitores, vai tomar a forma da mãe, como ele se lembrava dela. Embora ele já esteja reencarnado e etc., como um garoto, etc., vai tomar aquela forma da mãe e vai realmente se encontrar com ele, vai se emocionar e vai ser um contato legítimo no mundo espiritual. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, a questão da sexualidade, a questão do gênero, ela não é fundamental para a nossa evolução. Ela é transitória e pode mudar a qualquer momento de reencarnação para reencarnação, embora não seja um jogo assim, ora homem, ora mulher, ora homem e ora mulher. Por quê? Porque no mundo espiritual, nos contam os espíritos também, há um trabalho muito difícil de adequação energética a esses polos de energia, esses polos sexuais que estão lá no perispírito, porque o perispírito, ele é parecido com o corpo. Então eles têm, eu reencarnei, eu acabei uma encarnação como homem, preciso reencarnar como uma mulher, etc., vai ter que haver uma adequação perispiritual a um outro polo de energia capaz de projetar-me numa reencarnação como homem. Então, o que os espíritos dizem é que são fases. Há fases em que eu tenho algumas encarnações como homem, e depois isso sucede outras fases em que eu vou reencarnar como mulher. E na condição de mulher, principalmente no nosso mundo até hoje, nós sabemos que culturalmente, que tradicionalmente, a mulher está vinculada até do ponto de vista poético, artístico, a essa experiência do amor incondicional. A gente sabe que as mães em geral são as nossas interventoras, Quando alguém precisa de alguma coisa, será que é a Mariana? Não, não é. Ela diz que não, a mãe conhece, Conhece até o choro, do bebê. Então, é outro bebê. Então, quando a gente precisa de alguma coisa e o pai é bravo, a gente precisa de uma aliada. Quem que é? É a mãe, Então a mãe é aquela que vai amansar o homem, a fera, para que ele não cause maiores estragos, etc. Então a mãe vai, olha,
A mãe é aquela que chega primeiro, aplaca, leva as pancadas, né? Que precisa levar e tal. E a mulher faz isso, se for para o filho, a mulher faz, e faz com amor, e faz com, né, com espírito de desprendimento. Esse é o coração feminino. Então eu queria dedicar essa noite às mulheres. Vocês mulheres que nessa encarnação reencarnaram, nesse polo, né, nesse polo feminino, vocês têm nas mãos uma possibilidade magnífica de crescer no polo afetivo, no campo do sentimento, no campo da vivência, da experiência do bem, na experiência da intuição, na experiência da espiritualidade, talvez uma facilidade muito maior do que nós espíritos que temos reencarnado nesse polo masculino, né? Nós estamos mais fechados, encapsulados, em geral no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa agressividade, na nossa prepotência, no nosso sentimento de superioridade. E, naturalmente, nós temos visto aí, a olhos nus, o mundo começar, né, a ser gerenciado por mulheres. Cada vez mais comum mulheres em postos de comando, né? Nós temos países governados por mulheres, órgãos internacionais administrados por mulheres, as mulheres cada vez mais participando do gerenciamento do nosso planeta, das nossas organizações. E isso acontece por uma razão muito simples. Aristóteles disse que o dia em que a mulher se equiparasse ao homem seria a véspera do dia em que a mulher superaria o homem. E eu não duvido. Por quê? Porque nós estamos aí no Ocidente há 2.500 anos fazendo guerras. A história da humanidade é a história das guerras. É a história do acúmulo, né, do egoísmo, da ganância, né, da competitividade. E agora as mulheres, pela primeira vez na história, estão tendo oportunidade, né, de nos ensinar algumas coisas. Então talvez nós estejamos adentrando esse milênio da regeneração, dando às mulheres esse espaço para que elas nos ensinem a arte de amar, a sermos um tanto mais flexíveis, intuitivos, não tão endurecidos, não tão, né, fechados no nosso orgulho. Então está na hora que as mulheres, que a gente, né, deixe essas mulheres tomarem a frente e nos ensinem um pouco do amor, nos ensinem um pouco, né, da vida, da sabedoria, da intuição, da espiritualidade, da brandura, da doçura. Então essa noite eu peço licença aos nossos irmãos, nossos companheiros homens, mas a noite será das mulheres. Eu gostaria no final que todas as mães, as mulheres mães que aqui estão, viessem pegar uma folha de malva no final. Eu trouxe bastante, nós vamos deixar essas rosas que a Glória nos trouxe, as malvas, para as mães. Essas folhas de malva, ela tem o formato de um coração, né? E são perfumadas. E foram semeadas, todas essas malvas são filhas de uma muda de malva plantada pela mãe de Eurípides Barçanufo, Dona Meca, em Sacramento. E depois essa tradição passou para a irmã de Eurípides, Dona Sinhazinha, mãe de Igorina Cunha, médium que foi mãe também, né? Mãe sem ter filhos, né? Mãe de milhares de pessoas que acorriam a Sacramento em busca, né, de uma palavra de conforto, de uma esperança, de fortalecimento na fé, da coragem. Então nós vamos distribuir essas malvas singelas em nome da mãe de Eurípides, Dona Meca, de Eurípides Barçanufo, em nome de Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, que deu ao mundo essa pérola rara que foi o nosso Chico, de Dona Cidália, a madrasta de Chico, que cuidou dele depois da morte da mãe,
A Anália Franco, a grande educadora, nós temos mulheres aqui que não têm filhos, mas que cuidam de crianças, né? Em escolas e etc. Né? A nossa Anália Franco é a grande benfeitora, a protetora dessas que vivem essa atividade da educação, da sala de aula, né? As tias que se tornam mães, as avós que se tornam mães. Então hoje nós entregaremos, e as moças que querem ser mães também podem vir buscar, tá bom? Nós vamos tentar que todo mundo saia com uma flor, uma rosa, uma folha de malva desta noite, que é a nossa homenagem singela por essa condição de mãe que é dada a vocês. Para nós que temos a nossa mãe ainda perto da gente, né? Eu tenho a minha mãe, que está aí na Câmara de Passes, muitos aqui estão com as mães, é uma felicidade para nós, e que elas tenham uma vida longa e possam estar do nosso lado ainda muito tempo. Para aqueles que já perderam as mães, podem ter certeza que elas nesse instante estão aqui agora. É uma informação espiritual, elas estão sintonizadas com todos nós. Nossas mães estão aqui para essa grande festa, e no momento do passe, cada um aqui que tem uma mãe que já partiu, no momento do passe eu vou pedir que cada um desses que a mãe já partiu mentalize, porque a mãe vai estar participando desse passe. Seja essa mãe já reencarnada, esteja ela onde estiver, vai ser trazida aqui hoje uma energia especial dessa mãe que vai estar na hora do passe te abençoando, te colocando as mãos, né, te protegendo, te amparando, porque nesse dia elas estarão sintonizadas conosco. São as mães que estão aí no mundo espiritual nos protegendo. E naturalmente aquelas mães que também se despediram dos seus filhos, que entregaram os seus filhos de volta, que foram mães fisicamente por um tempo, mas tiveram que devolver os seus filhos. Vocês vão receber da mãezinha desencarnada o beijo no coração, e dos filhos que partiram também o abraço gostoso, o perfume, as flores do coração, de gratidão, de carinho, de afeto. Vocês vão sentir durante as nossas vibrações e durante o passe nesta noite o abraço reconfortante desses filhos do mundo espiritual que estarão aqui nesta noite nos abraçando a todos. Então, é uma noite gostosa de espiritualidade, de serenidade, de luz, e nós vamos levar para as nossas casas hoje, vocês vão notar que hoje nós vamos levar para casa uma vibração diferente. Hoje a nossa noite vai ser diferente. Nós vamos dormir melhor, mais serenos, porque a vibração espiritual está muito boa, está muito completa, está muito luminosa, está cheia de emoção, de carinho, e nós estamos em contato direto com o mundo espiritual. Será uma noite de paz e de luz. E que a nossa Mãe Maria Santíssima, que foi mãe de Jesus e é mãe de todos nós, que é aquele espírito que desce ao Vale dos Suicidas para resgatar as almas sofredoras, aquele espírito luminoso que é a mãe incondicional, né, que junto de outras mães ampara milhões de criaturas humanas à face do mundo, que esta mãe augusta, abençoada, que é Nossa Senhora, Mãe de Jesus, também receba o nosso carinho, a nossa gratidão, porque é um espírito luminoso, porque só um espírito luminoso e grandioso poderia receber na Terra a incumbência de receber em seu ventre a formação do corpo que abrigaria o Espírito de Jesus entre nós, perfumando a face do mundo para nos libertar de nós mesmos. Então nós não temos ideia da evolução, da luz, da grandiosidade do Espírito de Maria de Nazaré, que é essa mãe que nos protege a todos, que está sempre conosco, que é aquela que intervém a nosso favor, é aquela que realmente está do nosso lado em todas as situações, as mais difíceis, as mais pesadas de nossa vida, está ali Maria, Mãe de Jesus, do nosso lado.
e é ela que nós vamos recorrer, e é em nome dela que esta noite nós vamos homenagear todas as mães. E que Jesus nos abençoe.